Olá amigos, aqui é Jim das Selvas apresentando o jogo Tobruk, publicado pela Avalon Hill em 1975. Feita a apresentação inicial nos vídeos anteriores, vamos agora iniciar o método de instrução programada, conforme a orientação do livro de regras. Iniciar pelo que seria o cenário 1, que diz respeito ao mecanismo envolvido na batalha entre tanques. O cenário 1, recomendado pelo jogo, orientava opor 9 Grants contra 17 Panzers 3H, 2 Panzers 3J e 2 Panzers 4E. Mas encontrei um cenário alternativo, que aparentemente foi muito elogiado na segunda Convenção Nacional de Wargaming nos Estados Unidos, conforme podemos ver nesta resenha da revista General, de propriedade da Avalon Hill. Esta variante opõe 3 Grants e 3 Stuarts contra 3 Panzers 3H e 2 Panzers 3J, em 20 turnos. Os britânicos entram no primeiro turno do lado sul da seção E do mapa, enquanto os alemães entram neste mesmo turno pelo norte da seção B. As munições APCR, Armor Piercing Composite Rigid, de alto poder de penetração, que neste cenário apenas os alemães possuem, serão restritos ao número de 12 por blindado, devendo ser anunciado o seu uso antes da fase de combate. Os pontos de vitória são, então vamos lá, para os britânicos, para um Panzer 3H destruído, 4 pontos, um 3J destruído, 9 pontos, um 3H com canhão destruído, 2 pontos, o 3J, 3 pontos, e um carro imobilizado, um blindado 3H imobilizado, 2 pontos, e um J imobilizado, 2 pontos. Já para os alemães, para cada Stuart destruído, são 3 pontos, para cada Grant destruído, 7 pontos. Com os canhões destruídos, 2 pontos em cada um. E um veículo imobilizado, 1 ponto para o Stuart e 2 pontos para o Grant. Bom, vamos iniciar o jogo separando os 3 Panzers 3H e os 2 Panzers 3J, que vão iniciar ao norte da seção B. Agora os 3 Stuarts e os 3 Grants, que vão iniciar ao sul da seção E. A tabela para a marcação das rodadas é separada, uma vez que serão 20 turnos. Como não encontrei a maldita tabela para os tanques e veículos, eu mesmo a fabrico no bloco de notas, dando uma denominação para cada unidade. Isso é importante, pois quando uma unidade blindada adquire um alvo, ela tem direito a um determinado número de tiros, dependendo da unidade, óbvio. Os Panzers têm direito a 2 tiros nessa fase, passando a contar com 4 tiros nas fases subsequentes, caso persista com o mesmo alvo. Os Stuarts e o canhão de 37 mm do Grant têm direito a 2 tiros na fase de aquisição e passam a 6 tiros nas fases subsequentes, o que aumenta muito a possibilidade de acerto. O canhão de 75 mm do Grant tem direito a 1 tiro na fase de aquisição e a 3 tiros nas fases subsequentes. Portanto, é absolutamente necessário manter uma contabilização de quem atira em quem em que momento. Uma vez que todas as unidades tenham sido identificadas e cadastradas, as peças são colocadas na linha de partida e vamos traçar a estratégia de combate. Para os ingleses, vou avançar os Grants pela região central e os Stuarts pelas laterais, para tentar flanquear os alemães. Já com os alemães, eu vou avançar com os Panzers J pela esquerda do meu avanço, pois como tem um canhão de 50 mm longo, o seu alcance é muito maior e tem mais penetração. É com eles que pretendo enfrentar os Grants a uma maior distância, quase snipeando, impedindo a aproximação para uma distância onde o canhão de 75 mm do Grant possa ser efetivo.
Os Panzer H serão deslocados mais à direita do meu avanço, para tentar flanquear os Grants e eliminar os Stuarts. Após a movimentação de cada unidade, é importante colocar o marcador de movimento, para identificar as unidades que não vão poder atirar durante a fase de combate do turno. Após algumas fases de movimentação, algumas estratégias já se tornam claras, com os Panzer J enfrentando os Grants e os Panzer H em direção aos Stuarts. Com as unidades antagônicas se aproximando, estou sempre consultando a tabela de probabilidades de acerto conforme a distância do alvo, pois pretendo engajar os Grants a uma distância maior com os Panzers J. Antes de iniciar a fase de tiros, abro o bloco de notas para cadastrar as unidades em combate, para saber quem está atacando quem, se já houve aquisição do alvo ou não, etc. Com os Panzer J, eu inicio o ataque a uma longa distância. Utilizando a tabela das probabilidades relacionadas à distância, será necessário um 11 ou 12 nos dados para atingir a unidade em questão. Apesar da pouca probabilidade de atingir o alvo, na próxima rodada já estarei com o alvo adquirido e poderei contar com 4 tiros para cada Panzer J. Além disso, conto com a necessidade de que os Grants tenham de se aproximar mais para poder utilizar sua arma mais potente. É preciso lembrar que os tanques Grant têm uma peculiaridade. A sua arma mais potente, o canhão de 75mm, só dispõe de uma área de tiro de 45 graus, ou seja, só pode atirar em direção à frente e ao hexágono e imediatamente à sua direita. Essa limitação acaba tendo implicações táticas muito importantes. Neste caso específico, dos 4 tiros de aquisição que dei, 4 lançamentos de dados, 8, 10, 7, 11, dá para ver no log, um deles foi acerto, o 11 nos dados. Vez atingindo o alvo, pego a tabela dos danos e rodo o dado novamente para verificar qual a área atingida. O aspecto do Grant voltado para mim é o frontal, e o dado revelou o número 7, que confrontado com o aspecto frontal indica que não houve dano neste tiro. Uma vez feitos os disparos e verificados os danos, é posicionado um marcador F para indicar que aquela unidade não pode mais disparar nesta rodada. Ao fim da fase de combate, os marcadores são retirados e marcamos a rodada no contador de rodadas. Neste momento da batalha, alguns padrões começam a se delinear, com os Grants partindo para cima dos Panzer J e os Stuarts se deslocando para a esquerda para impedir a aproximação dos Panzer H do flanco cego dos Grants. Os Panzer J persistem na sua estratégia de descarregar os tiros sobre os Grants que avançam. Com o avanço dos Grants, um dos Panzer H fica a 16 hexágonos do Grant mais próximo, e resolvemos iniciar a aquisição daquele Grant com 2 tiros, precisando de pelo menos um 10 para atingi-lo. Como conseguimos um 11, lançamos novamente o dado para ver se atingimos algo no aspecto frontal daquela unidade. Infelizmente o número é 5
e nenhum dano é causado. Apesar do avanço, uma distância de 16 hexágonos requer um lançamento de dados de 12 para que o alvo seja atingido pelo canhão de 75mm do Grant, enquanto que o número requerido para o Panzer H é de 10 e para o Panzer J é de 9. Neste momento, resolvo arriscar alguns tiros com um dos meus Grants, nos Panzer J. Uma mínima chance de atingi-los com o canhão de 75mm, é necessário um 12. Já para o canhão de 37mm, após essa fase de aquisição de tiro, com direito a 2 disparos, entraremos na próxima fase, já com o tiro adquirido, e vou poder dar 6 disparos. Enquanto isso, os outros 2 Grants continuam o avanço. Aqui vai uma consideração tática. Este Grant que não avancei já havia sido adquirido como alvo pelos Panzer J, que poderiam lançar um total de 8 disparos contra ele. Fico em dúvida se não deveria retroceder essa unidade para reduzir a possibilidade de acerto pelas unidades do inimigo, ao invés de tentar os disparos com o canhão de 37mm. Vamos ver o que acontece. Após pensar e repensar, os Panzer J acham mais vantajoso reiniciar a aquisição de tiro na unidade G1 dos Grants, que está mais próximo. E estava ficando cada vez mais dentro do alcance do canhão de 75mm do Grant, que é muito perigoso. Então, fizemos um total de 4 disparos contra a unidade G1 dos Grants, com um disparo que atingiu o alvo, e na rolagem posterior dos dados apareceu esta sigla, M, entre parênteses, P5, fecha parênteses, menor ou igual a 2. Consultando o livro de regras, isso significa que o Grant em questão está imobilizado, com uma probabilidade de estar destruído se o Panzer J estivesse a 2 hexágonos de distância, o que não é o caso. Uma coisa que é importante lembrar é que os tiros na fase de combate é feito alternadamente entre as unidades combatentes, ou seja, uma vez é um alemão, depois o britânico, depois o alemão de novo, depois o britânico. Os danos são computados na hora. Aqui o Grant recebe a medalhinha de imobilizado. Nesta fase, resolvo adquirir as unidades de Panzer H que se aproximam pela minha esquerda, através dos Stuarts, porém sem nenhum efeito. Na oitava fase, um Stuart consegue mobilizar um Panzer H, ainda na fase de aquisição de tiro. Um lance de sorte. Nossa próxima unidade a atirar consegue um disparo crítico no Grant, que já estava imobilizado, causando a primeira perda total na partida.
Na rodada seguinte, um dos grandes, que havia avançado muito, ofereceu flanco para um Panzer J, cujo resultado foi fatal. O grande sobrevivente se aproximou o suficiente para poder usar o seu canhão de 75mm, necessitando de um número 9 ou maior. Infelizmente não conseguiu acertar nenhum tiro na fase de aquisição com o canhão de 75mm, mas conseguiu imobilizar um dos Panzer J. O grande problema é que este solitário Grant expôs o seu flanco para um dos Panzer H, que se aproximava pela sua esquerda, sendo imobilizado também no campo de batalha. Na rodada seguinte, o mesmo Panzer H retorna para finalizar seu trabalho e ataca o flanco exposto do Grant, causando a sua destruição. Com a situação francamente desfavorável, os Stuarts avançam em direção aos Panzer H para um tudo ou nada. Mas temos que lembrar, o Stuart é um tanque leve, com armadura de baixa proteção contra os canhões dos blindados alemães. E o resultado é que uma das unidades recebe impacto crítico e está fora da batalha. Na sequência, um Stuart finaliza o Panzer H, que já se encontrava imobilizado. Nas fases subsequentes, o que vemos é uma aproximação progressiva das unidades alemãs dos dois Stuarts restantes, sendo que um deles tem o seu canhão danificado pouco antes de ser totalmente destruído. O último Stuart, apesar de combater corajosamente, acabou sucumbindo pelo ataque dos blindados alemães, que finalizam o jogo na 18ª rodada.
Bem, amigos, Jin da Selva se despede e espera reencontrá-los no próximo vídeo, onde vamos aprender as regras para a infantaria. Namastê!